Já são 8 horas e 5 minutos, já dá pra gente... Maravilha, família de Miguel, que bom. Soube que vocês têm aí uma princesa com dom, né? Isso é bacana, isso é bacana. Importante a gente tá batendo esse papo e conversando aqui sobre esse assunto que eu tenho me proposto a compartilhar com vocês, porque é difícil a gente encontrar. Fala, Andrezão, tava falando de você aqui agora. Da sua turma, o pessoal aí já tá todo mundo a postos. Show, show. Geisa, como vai? Maravilha, boa noite, boa noite. Bom, gente, alguns de vocês já me conhecem, outros não me conhecem ainda, e eu gostaria de me apresentar mais uma vez para vocês, né? Eu sou Chico Maia, como vocês já acompanham aí, sabem. Eu sou formado em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e sou pesquisador na área de Sistema e Mercado de Arte, tá? Um projeto que eu iniciei em 2014 com a junção de uma prática da minha vida profissional recém-desenvolvida. Eu trabalho na área de representação comercial e fui despertado pela curiosidade de entender algo que durante os 23 anos que eu tinha saído da Escola de Belas Artes, eu não aprendi na década de 80, quando entrei pela primeira vez, e depois que voltei, 23 anos depois, também não tive informação. Por que que alguns artistas, algumas produções artísticas alcançam um valor expressivo de mercado? Como que isso acontece? Em que circuito, de que maneira a produção de um artista passa a ter um valor de mercado, um valor de reconhecimento como marca? Que caminho é esse? Não tive na universidade essa matéria, essa disciplina, ou a orientação de qualquer pessoa de que maneira isso procederia. Apenas sabia que tinha algumas pessoas, alguns artistas, alguns colegas que de alguma maneira tinham alcançado essa projeção, passaram a fazer parte de algum time. Então, essa coisa me despertou e eu comecei a pesquisar sobre isso para entender por que vias isso caminhava, tá? Então, isso que eu pretendo fazer aqui com vocês e com o máximo de pessoas que eu puder é trazer o máximo daquilo que eu aprendi e continuo aprendendo hoje na minha lida diária. Por quê? Em 2014, eu comecei um projeto que era originalmente um projeto de pesquisa para a minha graduação, que foi a montagem de uma galeria de arte, junto com alguns outros colegas da universidade. Também propus, na época, um projeto de extensão, onde eu consegui retomar uma feira de arte de final de semestre, que era uma coisa que já tinha mais de 25 anos que não acontecia na universidade. Acredite nisso. Quer dizer, a proposta era uma proposta simples e óbvia de, no final de um período de semestre,
os alunos da Universidade Federal, os alunos da Escola de Belas Artes, ou de desenho, ou de design, o que fosse, fizesse uma exposição de semestre, né? E convidasse as pessoas para conhecer suas obras, para vender, negociar entre si um evento, né? Como uma universidade federal com o histórico que a gente tem, havia 25 anos que não acontecia, e não sei se aconteceram outras depois também, tá? O fato é que isso me despertou e foi extremamente importante para entender que existe um mercado para o objeto de arte, para a arte. E tudo isso foi agregando e tudo isso foi somando ao que eu estava pesquisando bibliograficamente, com outros autores, com outras experiências, e a abertura dessa galeria, que começou em 2014, foi assim fundamental. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, a minha proposta de compartilhar com vocês aqui, tem a ver com um programa meu de pesquisa da minha graduação em artes plásticas, tá? Segundo o que eu sei, a Escola de Belas Artes existe há mais de 130 anos como Escola de Belas Artes. Como Universidade Federal da Bahia tem 70 e poucos anos, se não me engano. E essa área de pesquisa é uma área que não existia. Não existia, pasmem. Monografia com esse conteúdo, com esse teor, a minha foi a primeira, sobre sistema e mercado de arte. Então, essa pesquisa agregada à prática profissional ali na lida com o público, na lida com o artista, conhecendo a diversidade de produção, todo tipo, né, de artista que se apresentava, porque vocês que estão me acompanhando certamente são da área, artistas ou amantes da arte, pessoas que se interessam pelo tema, sabem como é difícil a gente ter eventos, né? A gente ter acesso, a gente ter conhecimento linear, claro, sobre artes visuais, né? Então, a minha prática profissional, que já vai para 7 anos, junto com o meu processo de pesquisa para a minha graduação e para um programa de mestrado também, ela não parou. Então, cada vez eu tenho me debruçado mais sobre o tema, entendido mais, procurado compreender mais essa relação entre a arte, quando ela sai do ateliê do artista, tá? E ela vai circular, ela se transforma em um objeto e ela vai desenvolver uma trajetória, tá? Então, essa é a minha proposta, de trazer conhecimento, de trazer luz sobre esse tema, a partir de um lugar que é da pesquisa acadêmica, com a prática profissional na área do mercado de arte, na área da curadoria, e a palavra curadoria, ela é bem vasta, tá? Ela envolve alguns aspectos que depois a gente vai discutir, certo? E na relação com o público, que para mim é algo fundamental, tá? Então, assim, a minha ideia de estar construindo esse programa e da gente estar cada vez mais mobilizando pessoas da área, pessoas que têm essa afinidade, e aí a gente tem um leque muito grande, para que cada vez mais a gente possa ter um entendimento de como é que as coisas acontecem. Nós vamos colocar algumas questões aqui e vocês vão refletir comigo para a gente amadurecer junto um conceito, tá bom? Então, espero que esse conteúdo seja um conteúdo que seja importante para você que está me acompanhando aqui. Se você tem outras pessoas, outros colegas, familiares que você
gostaria de estar compartilhando esse conteúdo também. Por favor, encaminhe aí, direcione essa live para eles. Depois nós iremos colocar no canal do YouTube. Eu quero que vocês me perdoem ainda a falta de profissionalismo para esse tipo de transmissão. Para mim é algo novo, é a segunda live que eu estou fazendo. A gente tem 1 hora de programa, todas as quarta-feiras. A nossa ideia é estar trazendo também alguns convidados, como na quarta-feira passada, quando foi a primeira, eu trouxe o Paco de Assis. Quem acompanhou sabe, quem não acompanhou, está lá no canal do YouTube, Faculdade da Arte. Você pode ter um pouco assim de informação sobre o conteúdo. Paco de Assis, que nós conversamos e iremos conversar mais adiante também. Ele é o CEO de uma empresa que trabalha com marketing para artista, que é a companhia Arte e Cultura, que está em São Paulo. Ele também é presidente nacional do Sindicato dos Artistas Plásticos, né, do Brasil, que está associado à Associação Internacional dos Artistas Plásticos, a AIAP, que tem sua sede na França, certo? Então, a nossa ideia é trazer uma quantidade de informações, trazer entrevistas, conversar com pessoas que são desse segmento, e para a gente ter uma linearidade nesse processo, né? A primeira coisa que eu quero estar propondo é sobre algo que é fundamental a gente entender, tá? Que é o sistema da arte, tá bom? O sistema da arte. O que é o sistema da arte? Não sei se você já ouviu esse termo, pelo menos comigo você sempre ouve, né? Eu sempre estou procurando bater nessa tecla, e eu queria quero trazer informações sobre esse sistema, tá? Você que está aí me acompanhando, que está aí na live, vocês estão me ouvindo bem, né? Faz um sim aí, dá um sinal de que está tudo tranquilo. Se puderem aí colocar de onde vocês são, por favor, pode colocar, tá? Eu estou conseguindo enxergar aqui direitinho, né? Quem é da Bahia, quem é de fora, quem é de onde é a sua origem. Coloca aí para a gente estar acompanhando. Tem o pessoal que é de lá da Universidade Federal do Amazonas, que a gente está com uma ideia de que se acompanhe esse maravilha, isso aí. E a gente possa produzir depois um certificado até, né, de que estão acompanhando esse conteúdo. Maravilha, Pernambuco. Show, Neuri. Show. Massa. Que bom. Carlos Arimateia, Amazonas, legal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que para mim é extremamente importante dizer, tá? A ideia de dividir esse conhecimento, maravilha, Macaúbas, a ideia de dividir esse conhecimento é porque eu, na pele, tá? Sofri durante muitos anos sem entender nada disso que eu vou dizer para você hoje, que se chama o sistema da arte, tá bom? Algo que eu posso dizer assim que é cruel, tá? Porque quando a gente imagina que o artista é uma pessoa que tem uma capacidade diferenciada relacionada à imagem, relacionada à percepção de ambiente, percepção harmônica,
uma capacidade de organização de imagens e tradução dela para algum tipo de linguagem artística, e que a gente tem inúmeras possibilidades dentro disso tudo, tá? Quando eu falo do artista, eu falo desse artista que tem uma capacidade de produzir não apenas uma pintura, mas um artista que tem uma possibilidade de trabalhar, de repente, na área do design de móveis, do design de moda, né, do design de interiores, alguém que tem uma capacidade, por exemplo, voltada para a área publicitária. Então, a gente tem uma infinidade de atividades que hoje, aliás, a própria universidade já tratou de subdividir o curso, né? No meu tempo, quando entrei ainda na década de 80, era artes plásticas e desenho. Licenciatura em desenho para você ser professor e formar professores para o secundário ou para o nível superior, e artes plásticas, a prática das artes plásticas. Hoje a gente já fala de artes visuais, porque nós entendemos que o artista ele não tem necessariamente que ser aquele cara que constrói a obra, tá? Ele pode ser o cara que teve a ideia, a pessoa que teve a ideia, tá? E ter uma equipe e outras pessoas que ele terceiriza, o projeto é dele, ele é quem concebeu. Então, essa arte, ela pode ser plástica, tátil, e ela pode ser também visual, né? Você pode ter uma proposta, por exemplo, de uma arte digital, que tem uma expressão que é meramente através de uma mídia, você não tem uma plasticidade dela, como cinema, videoarte e essas coisas todas, tá? Então, o artista é essa pessoa que tem essa capacidade, porém, ele não tem o mercado, os caminhos que ele pode seguir de uma maneira bem mapeada, principalmente quando a gente vai falar de academia, quando a gente vai falar de universidade. E se vocês estão aqui hoje, certamente vocês estão interessados no tema, porque não é algo que você consiga com facilidade ou de uma maneira linear aprender e entender como é que funciona. Então, existe um sistema. Assim como a gente entende que na área do direito, na área da educação, né, na área do esporte, você tem organismo, você tem engrenagens que vão proporcionando àquelas pessoas daquele segmento estruturarem sua carreira, estruturarem, né, sua trajetória. Nas artes plásticas, nas artes visuais, também existe um sistema, certo? E o que é a questão aí prioritária? A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos artistas, das pessoas que têm essa vocação ou que fazem uma opção ou que gostariam de fazer, elas não entendem, elas não sabem qual é a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? O que é que é? É tudo arte? O que é que importa? É arte pela arte? Como é que uma obra belíssima, super bem feita, bem elaborada, uma engenhosidade incrível do autor, de repente tem um valor insignificante, e outra obra que você julgaria que não tem valor, tá? Que você não seria capaz de desembolsar aí, sei lá, R$1.000 para adquirir. Tem um valor estúpido e absurdo e alcançou num leilão da Christie ou da Sotheby's não sei quantos milhões de dólares ou de euros. Qual é o sentido disso? Como é que isso acontece? De que maneira é que uma obra pode valer tanto e outras que parecem
ser muito mais agradável, não vale, não alcança esse mercado. Então, isso tudo é um sistema, ele é um sistema, ele trabalha em cima de instituições, de organismos, de agentes que vão trazendo essa análise e essa credencial de valor àquilo que é produzido, tá? Então, o que é o sistema da arte, né? A gente poderia tentar traduzir da forma que eu coloquei mais ou menos aqui, né? Um conjunto de engrenagens que é representada por instituições, agentes, que legitimam a produção artística ou não, atribuindo-lhe valor, tá? E aí a gente para aqui na questão de valor. Existe uma diferença entre valor e preço, ok? Ok? Uma coisa pode ser de um valor extremamente relevante para você, para mim, para outra pessoa, e o preço não ser compatível com o valor que ela representa, né? Um exemplo, alguém tem um quadro que foi pintado pela mãe ou pela avó e que está na família há muito tempo, aquela obra tem um valor significativo, assim, inenarrável para aquela família, para aquelas pessoas, mas em termos de preço, falando de um mercado, ela não tem o mesmo critério que ela tem como valor subjetivo, ok? Então, valor e preço são coisas diferentes. Vocês hão de entender o que eu estou dizendo e perceber que essas são questões que nós não iremos discutir aqui, tá bom? Assim, a ideia não é dizer o que é que tem valor e o que é que não tem valor. Tudo tem valor. Depende do que ele se destina, certo? Então, se você é um hobbyista, se você é uma pessoa que tem uma vocação, que tem um talento e você quer simplesmente se expressar, para você a arte é quase que uma terapia, né? Se você gosta de compartilhar, você é uma pessoa que tem uma percepção rápida, com poucas linhas você consegue captar o ambiente, ter um olhar totalmente diferenciado, e aquilo é o suficiente para você, bacana, continue fazendo isso, porque a arte é excelente, a arte tem vários vieses aonde as pessoas, vocês sabem muito bem disso, né? Então, assim, existem análises psicológicas a partir de desenho, a partir de pintura, porque a arte, ela traz, né? ela expõe, através das cores, através das formas, das linhas, muito do que as pessoas têm dentro do seu, né, do seu coração, vamos falar assim, né, da sua mente, do seu emocional. Então existem várias coisas. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é sobre um aspecto de sistema, ok? Porque esse sistema é ele que vai colocar você a par de qual é a regra do jogo, tá? Então, vamos imaginar e vamos nos colocar, fazendo uma analogia, com um jogador de futebol, tá bom? Então, um jogador de futebol extremamente talentoso, aquela pessoa que, né, tem aquela vocação, tem um jogo de cintura, tem uma capacidade de drible maravilhoso, mas se ele não tiver, né, um agente de futebol, se ele não entrar pelas portas certas, aquele talento vai passar desapercebido, só vai ser reconhecido naquele baba ali da comunidade dele, do grupo dele, mas ele nunca vai virar um Ronaldinho, ele nunca vai virar um Messi, ele nunca vai virar um Cristiano Ronaldo da vida, porque ele não entrou
nesse sistema, nesse circuito de valorização dessa engrenagem que nós estamos falando aqui, que é o sistema do futebol, né? Ele tem que ter um olheiro que identifica ele tem que ter um clube que o põe para jogar, né? Ele tem que ter um empresário, ele tem um técnico, ele tem um treinador físico, né? Ele tem os patrocínios, então tem toda uma estrutura que vai fazer com que aquela pessoa que tinha um talento, que tem um talento, se transforme em um profissional. Tanto é que ele deixa de ser um amador e passa a ser um profissional. Então, nas artes, nós estamos falando de algo similar, ok? Então, essas instituições, né, elas têm um fator fundamental, porque ela vai, de alguma maneira, a partir do seu posicionamento social, tá? Vocês logo vão entender o que eu estou falando, elas vão afetar a obra e a produção do artista, tá bom? Por quê? Porque a partir daquilo que essas instituições elas estabelecem como uma norma, como um critério, como um atributo de valor, de alguma maneira o mercado vai acompanhando aquilo ali, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que hoje eu me propus aí a estar conversando com vocês é essa introdução sobre o sistema da arte, né? O que é esse sistema da arte? Como é que ele se dá dentro desse processo de legitimação de um artista e de transformar aquela pessoa que tem um talento, né? Isso, Fernando, establishment, exatamente, né? Transformar esse artista em uma marca, ok? Em uma marca. Pense comigo aqui, reflita comigo do seguinte. Bom, nós temos etapas diferentes no processo de criação, no processo de construção da obra, tá bom? Cada um tem sua motivação, cada um tem a sua inspiração, cada pessoa vai buscar a sua pesquisa, certo? Mas em um determinado momento você tem uma obra concluída, tá bom? Pode ser uma pintura, pode ser um desenho, pode ser uma cerâmica, tá? Pode ser uma escultura, o que quer que seja, você construiu aquela obra, tá bom? Chegou ali. A partir daquele momento que aquela obra está pronta, ela passa a ser, eu vou colocar dessa maneira, tá bom? Ela passa a ser uma outra pessoa, ela passa a ter agora uma existência, uma materialidade que ela não tinha antes, ok? Antes ela era só a sua inspiração, só o seu desejo de materializar um projeto. Mas agora ela está ali, ela é um objeto, tá? E a partir daí, como objeto, ela tem que seguir um determinado rumo, certo? Porque nós não podemos conceber a ideia de que uma obra de arte ela seja feita para ficar sem circular, ok? Imagine se você é um escritor, se você é um poeta, se você é um romancista ou um cineasta, e você produz, você escreve, você tem toda essa capacidade e você pega a gaveta do seu criado mudo e pega lá e põe aquilo lá guardado, certo? Sem interagir com o outro. Então não existe isso. A arte é uma maneira de se comunicar, é uma maneira de você filtrar o seu olhar do mundo e transformar isso em uma linguagem que pode ser plástica, que pode ser visual, que pode ser escrita,
que pode ser encenada, que pode ser, né, cantada. Então, o artista, ele tem que pensar na obra dele com uma trajetória de interação com o público. Então, a obra de arte, ela precisa circular. Ela precisa circular. Na semana passada, nós conversamos com o Paco sobre essa questão da profissionalização do artista e sobre circulação da obra, né? Porque a partir do momento que você apresenta a sua obra para o outro, você começa a ter referências daquilo que as pessoas estão vendo, se é de acordo com o que você queria, se a sua proposta era somente fazer alguma coisa que seja bela, se você queria emocionar, se você queria constranger, se você queria simplesmente produzir paz, beleza, estranhamento. Então nessa relação com o público é que você vai ter o olhar do outro, que inevitavelmente vai ser um olhar crítico, tá bom? Porque sempre que alguém se relaciona com alguma coisa, ela tem uma reação. Essa reação pode ser uma reação boa aos seus olhos, né, ou não, e pode ser uma reação de estranhamento, uma relação de não gostar, por exemplo. E isso tudo vai afetar você, e isso tudo vai trazer para você também uma maturidade no seu processo de criação. Então, é inevitável, quando a gente imagina na produção de arte, a gente imaginar e se preocupar com a circulação, tá? Então, a circulação é fundamental. Quando a gente vai imaginar sobre esse sistema, eu divido ele, para a gente entender com mais tranquilidade, em 3 esferas, tá bom? Assim, esse tema, ele é muito amplo, tá bom, gente? Assim, a pesquisa envolveu idas a SP Arte, a outras mostras, muita leitura de muitos livros. Eu vou compartilhar com vocês aqui em breve alguns títulos, né, de outros países. A verdade é essa. Quando a gente está falando dessa dificuldade que nós temos sobre conhecimento nessa área, nós não estamos falando meramente de Bahia, tá bom? Estamos falando de o Brasil todo, a verdade é essa. A gente, em 2018, eu tive a oportunidade de abrir uma galeria em São Paulo, para a gente começar a fazer esse intercâmbio com o berço desse mercado e dessa cultura de arte da América Latina, tá? Então, assim, vocês devem saber disso. São Paulo é o maior mercado de arte da América Latina. Em relação ao Brasil, ele representa separadamente, isoladamente, 60% do mercado, tá? E eu percebi que lá muitas pessoas, mas muitas pessoas não têm a menor noção. E outra coisa, o que é mais difícil, né? Não tem também informações disponíveis para as pessoas. Então, vai muito na base do intuitivo, vai muito na base, eu chamo de guerrilha, né? Então, assim, poxa, a pessoa quer botar sua obra para circular e aí arranja, às vezes, qualquer parede, qualquer lugar, né? Não tem, assim, uma ideia, não tem um mapeamento mais linear, mais profissional, mais estabelecido, a não ser aquelas galerias que funcionam em cima do seu próprio time, em cima do seu próprio acervo, e que para entrar nelas é uma treta, a verdade é essa, tá bom? Então, essa situação que nós estamos falando é uma situação que, de fato, precisa ser muito bem destrinchada. Por isso eu estou chamando de introdução esse nosso programa aqui hoje, para que você vá se preparando e vá pensando sobre o conteúdo desse sistema, certo?
Então, assim, eu gosto de identificar o seguinte: nós temos na base desse sistema a questão do artista, o artista, e a sua formação profissional, certo? Então, preste atenção. Não existe circuito, não existe sistema, não existe jogo se não tiver jogador. Não é verdade? Então, sem a obra de arte, não existe mercado, não existe exposição, não existe bienal, não existe mostras, não existem salões, não existe nada. Então, a obra de arte é o grande protagonista desse sistema, certo? E essa obra de arte é resultado de um processo criativo de um artista, certo? Então, a base aí tem a ver com a obra e tem a ver com o artista. E como o artista ele está relacionado diretamente com o seu processo de formação artística, nós temos aí nessa base o artista com a obra de arte e a formação considerando a academia, ok? Então, a gente vai discutir isso em outro conteúdo mais adiante. Eu estou preparando um e-book que é um aprofundamento, na verdade, sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, certo? Então, assim, talvez você não concorde comigo, porque talvez você seja autodidata, e eu entendo que existem muitos artistas que, inclusive, alcançaram notoriedade de mercado como autodidatas, certo? Mas, na história da arte, na história desse sistema e desse mercado de arte, a Academia de Arte sempre foi a instituição básica de critério de valor, certo? Então, quando nós vamos falar de século XVIII, por exemplo, certo? Era a Academia da França, era as academias da Itália, da Alemanha, né? Que legitimavam quem é que merecia, quem é que tinha valor ou não, certo? Então, a academia que representa esse processo de formação, a gente tem ali junto com o artista a base que vai trazer valor, que vai credenciar a obra de arte dentro desse sistema. Salve, Margot! Fazer um parêntese aqui para saudar minha amiga Margot, viu? Margarida Neide aí nos acompanhando. Bacana. Então, veja o que acontece. Se você me perguntar, Chico, você acha que é importante para o artista fazer, acompanhar, né, ter um processo de graduação? Sim, acho que sim. Acho que é fundamental por vários motivos, tá bom? Mas nós não vamos discutir isso aqui, não. Eu respeito e admiro muito pessoas que têm um dom, que têm uma sensibilidade, que têm uma capacidade perceptiva incrível de construção. Tem muitas pessoas que a gente diz assim, o cara já nasce pronto. Mas mesmo assim, certo? A faculdade, ela é fundamental, porque ali você vai se contextualizar de uma série de informações, de uma série de fatos históricos, estudos, se obrigar a produzir em outras mídias, tá bom? Então, algumas pessoas são artistas, mas às vezes se dedicaram exclusivamente ali à pintura, não foram experimentar gravura, não foram experimentar escultura, né? não sabem, não conhecem o processo da cerâmica, estampa, né? Questões da ordem filosófica da arte. Então, assim, a academia ela é fundamental dentro desse processo por conta de trazer um conteúdo, assim, eu
passei mais de 3.200 horas dentro da universidade, estudando, praticando, né, exercitando, me obrigando a experimentar coisas que certamente me tiraram da minha zona de conforto. E acho que é extremamente importante, e não é minha opinião apenas, nós estamos falando de algo que só foi rompido a partir da arte moderna, certo? Quando os artistas que não faziam parte da academia começaram a se revoltar contra isso e começaram a surgir também escolas particulares e várias outras questões aí da ordem técnica, do próprio processo da era moderna, e que a academia perdeu essa relevância, porém não deixou de ser uma peça fundamental no processo. Por quê? Porque a academia vai representar esse processo de formação do artista. Ah, Chico, o artista só é artista, só está apto se ele frequentar a academia? Academia? Não. Né? As pessoas podem se capacitar, as pessoas podem pesquisar bastante. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com a filha de Caribé. A gente está querendo trazer alguns convidados para conversar mais sobre esse processo de profissionalização, e eu, sinceramente, não conheço alguém como ele, tá? Ele foi meu objeto de estudo no último semestre da universidade, quando a gente falava sobre as questões de painéis e obras de grande estrutura, certo? Então, ele, na história dele, você vai ver que ele entrou na Universidade, Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, ele ficou menos de 2 anos e ele saiu, certo? Não conseguiu seguir a academia. Porém, ouvi lá da filha dele me dizendo que ele era uma pessoa extremamente estudiosa, pesquisava, se obrigava a experimentar novos meios, e quando você vai ver a produção de Caribé, você fica assim, de queixo caído, como o cara expandiu, não apenas para a pintura, mas para a escultura, para a talha, certo? Assim, um leque enorme, painéis, todo tipo de material aquele cidadão experimentou e produziu muito. Então, quando a gente fala da academia e do artista, nós estamos falando da formação profissional dele, certo? Então, a base desse sistema está com o artista e a sua obra, porque sem obra não tem jogo, não tem mercado, e a academia. São instâncias ali que fazem parte desse jogo. A academia credencia? Credencia sim. Valida? Valida sim. É o único agente que é capaz de legitimar? Não. Existem todas as outras coisas que nós vamos ver ali. Mas a base seria essa, tá bom? Em seguida, eu vou classificar como, nessa engrenagem, aquilo que representa a circulação da obra de arte, tá bom? Porque, como a gente falou anteriormente, se você produz e você guarda, né, na sua escrivania, e você guarda para você e você não compartilha, aquilo ali é uma reflexão poética, visual, plástica, o que quer que seja, mas não cumpre o papel como arte. A arte precisa do outro para se realizar, tá bom? Então, assim, ela tem que circular, a obra tem que circular. E quem são esses agentes que vão promover essa circulação, certo? Então, aqui a gente vai para os salões de artes plásticas, os salões de artes, certo? Que, por sinal, aqui na Bahia, a gente não tem há muito tempo, há muitos anos, a gente não sabe o que é um salão de arte. Os museus, que são representantes, né, de coleções, absorvem esse... Fala, Caião, beleza? Bom estar você por aqui. Eles credenciam o valor, porque quando você olha uma obra no museu, qual é a percepção que você tem? De que aquilo tem valor para estar no museu, né? Então,
os salões, os museus, as mostras que acontecem em lugares que são centros de cultura, tá bom? Porque nem tudo que mia é gato, certo? Pode ser gata. Então, para circular e circular de uma maneira que seja valorizada, é importante que a obra esteja em um lugar que tenha um reconhecimento cultural, tá bom? Então, assim, se eu pego uma obra de arte e coloco numa vitrine, no meio de roupas, sapatos ou outros objetos, e não tenho uma expografia à altura para que as pessoas que olhem percebam que aquilo pode ser, por exemplo, uma intervenção artística proposital. Eu estou colocando aquilo ali para causar um estranhamento, mas se ela não tem essa expografia e eu coloco ela na frente de uma vitrine de uma loja, ela simplesmente está associada a outra coisa que não é esse sistema de valor para a obra de arte, tá bom? Então, as mostras em lugares que são reconhecidos como espaço cultural, tá bom? As galerias, sim, galerias. As galerias fazem parte dessa estrutura do sistema da arte, tá bom? Porque a galeria é o lugar aonde o protagonista é a obra de arte. Não é o sapato, não é a roupa, tá bom? Não é a decoração. Algumas pessoas às vezes até me perguntam e falam comigo sobre obra de arte em casas de decoração, em lojas de decoração, e eu tenho algumas ressalvas, tá bom? Eu tenho algumas ressalvas porque é importante que as pessoas que estejam naquele ambiente aonde a obra de arte está, elas percebam que o dono do show é a obra, e não o móvel, e não o objeto de decoração, né? Não o mobiliário. É importante que as pessoas estejam ali com a atenção voltada para a obra de arte. Então, na galeria é esse lugar onde as pessoas vão ver a obra de arte como o protagonista daquilo que é o objeto de principal valor, certo? Aí nós temos nessa área de circulação esses elementos, esses agentes, tá bom? Os salões, os museus, as mostras, as galerias de arte, são mais engrenagens que vão proporcionando que esse sistema vá criando, né, o valor que a obra de arte precisa ter. Em seguida, nós vamos para aquilo que eu gostaria de... Salve, salve, Roberto! Beleza? Então, eu gostaria de tratar de uma outra categoria, tá bom? Que eu chamo de influenciadores. São os influenciadores, que são agentes do sistema da arte. Aí nós vamos para os colecionadores. Colecionadores, tá bom? Então, nós vamos mais adiante mergulhar um pouco mais no histórico disso, porque hoje, para muitos de nós que estamos aqui, como era para mim também, certo? Colecionador, existe isso. Existe gente que de fato mobiliza dinheiro para comprar artistas, comprar obra, investir nisso mesmo, né? Assim, não, a gente não tem isso de uma maneira transparente, de uma maneira clara, porque algumas pessoas, elas, na verdade, têm suas fortunas transformadas em objeto de arte. Vocês sabem disso, né? A gente vive num país onde, recentemente, nós vimos aí pessoas que adquiriram obra como forma de preservar o seu capital. Capital, aliás, oriundo de corrupção, muitas vezes, né? Mas não é sempre assim não, tá, gente? Existem na história da humanidade, na história das artes, colecionadores
extremamente relevantes. E deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Todas as instituições financeiras do nosso país têm coleções. Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ok? Então, eles são influenciadores também desse sistema, certo? Eles também são engrenagem desse sistema. Porque você, como artista, já imaginou se uma obra sua estivesse, por exemplo, na coleção do Santander, ou do Itaú, ou do Banco do Brasil? Né? Então, a gente está falando de agentes que fazem com que essa engrenagem gire mais rápido ou menos rápido, a depender da circunstância, certo? Nós temos os críticos de arte, que hoje praticamente você não tem mais, certo? Assim, na década de 80, 90, no Brasil, a gente tinha um movimento de pessoas que escreviam, que analisavam a produção de artistas e uma série de coisas relacionadas ao outro agente que hoje praticamente não existe mais também, que eram as publicações, revistas especializadas na área. Você conhece, você lê, você tem acesso. Eu fiz assinatura quando fui na SP Arte, mas algo assim que a gente não tem acesso, não tem na banca. Hoje, graças a Deus, existem revistas eletrônicas sobre isso, existe isso que nós estamos fazendo aqui, né, que são novos veículos digitais, mas esse tipo de produção, esse tipo de agente, ele também atua dentro desse sistema. Então, os críticos de arte, certo? As pessoas que escrevem, as pessoas que fazem análise crítica da produção de alguém, certo? Os marchands. Gente, vocês não imaginam como isso é complexo. Como isso é complexo, né? Como pessoas atuam de uma maneira assim. Eu vou trazer para vocês. Eu gostaria aqui de falar, depois eu vou ver se eu consigo fazer um PDF ou um post assim. Vou ver de que maneira a gente faz isso, tá bom? Mas trazendo um material bibliográfico para vocês, se quiserem estudarem um pouquinho mais. Mas existe um título chamado O Tubarão de 12 milhões de dólares, tá bom? Que vai contar a história de um marchand. Um marchand que, assim, influenciou bastante a trajetória de artistas que a gente chama de blue chips. São os artistas que são as marcas mais valorizadas do mundo, como, por exemplo, Damien Hirst. Não sei se você já ouviu falar de Damien Hirst, mas aquele que produziu aquela caveirinha toda cravejada de diamantes, que tem um tubarão. Eu até postei lá na minha página há um tempo atrás essa matéria sobre ele. Está sempre aqui na SP Arte. É alguém que as galerias VIPs, né, do Brasil procuram ter no seu acervo. Então, assim, a história desse marchand na vida de alguns artistas, assim, mudou completamente a trajetória deles. Então, os marchands, os críticos de arte, os colecionadores, as revistas especializadas ou as publicações especializadas, os curadores, certo? Que são aqueles que, de alguma maneira, entenda que esse termo curador hoje meio que virou moda, meio que todo mundo se diz que é curador, porque está dirigindo ali alguma mostra, alguma coisa de algum artista pontualmente, mas o curador é aquela pessoa que interage com o artista, que consegue, de alguma maneira, traduzir um pouco dessa relação do artista com a obra, colocar em ordem
por tema, por processo criativo. Assim, tá bom? Eu vejo o seguinte: o artista é aquele camarada que é uma ebulição criativa. E dali, muitas vezes, saem várias coisas, vários processos. Eu gosto de transformar isso em séries, né? Então, o camarada está ali envolvido em um processo, daqui a pouco ele para aquele processo e dá seguimento a outro. Eu mesmo tenho umas 8 obras que eu parei no meio do caminho e depois eu volto para terminar. Então, assim, esse processo todo, o curador é aquele camarada, no meu entendimento e pelo que eu tenho lido aí de algumas atualidades tratando desse profissional, certo? É essa pessoa que vai pegar esse artista espalhado e vai meio que juntar ele, vai organizar esse processo dele todo e transformar isso numa mostra onde eu, você e as pessoas que entrarem lá vão meio que entender a lógica e contextualizar todo aquele processo ali, entendeu? Então, assim, o curador, junto com as revistas especializadas, os marchands, os críticos, os colecionadores, são essa parte que eu chamo de influenciadores, tá bom? Dentro desse processo do sistema todo. E por último, né, eu digo que são as instituições que vão produzir valor, hashtag mercado, certo? Que são os eventos, as feiras, as bienais, essas mostras cheias de mídia, né? Os leilões, Christie, Sotheby's, Phillips, certo? Esses eventos, eles vão ser o credenciamento, a chancela de valor de mercado para essas obras, tá bom? Então, a gente tem um sistema que tem vários agentes, e esses agentes, eles têm papéis nessas etapas de construção de valor e de credenciamento da profissionalização e da marca que o artista pretende ser, tá bom? Então, assim, esse é um conteúdo básico de introdução para que a gente, para outros programas, possa discutir mais, possa ir aprofundando em cada um desses temas, tá bom? Eu gostaria de... A gente já está completando 1 hora agora e tem muito... Não dá para a gente conseguir achatar e transformar em um comprimido e tomar e de repente fazer pirlipimpi e tudo isso se transformar num conhecimento consolidado, né? Então, a ideia de ter vocês aqui, da gente ir compartilhando isso, é para que a gente possa ir aprofundando. Então, gostaria que se aí responder uma pergunta ou 2 perguntas aí que esteja relacionada a esse tema, se você quiser estar colocando aí agora, né? E a gente puder rapidamente tratar disso daí, mas nós, em próximas reuniões, nós iremos ir esmiuçando cada um desses agentes sobre esses processos todos. Não é algo que dá para a gente fazer com um pãozinho de queijo, não, viu, gente? Assim, simplesmente chegar e empurrar a goela abaixo, porque isso aí eu tenho visto algumas pessoas aí na rede fazer, tá bom? Assim, vai colocando, vai jogando e parece que é óbvio aquilo, mas pode ser óbvio para ele. Para você não é, para mim também não era, né? Quando eu fui entender sobre Carlos Satti e o que é que ele era capaz de fazer, eu me toquei assim, eu digo, rapaz, esse cara, um marchand, tem mais valor, na verdade, a rubrica dele tem mais valor do que o próprio artista. Imagina uma coisa dessa. Quer dizer que se eu
chego num estágio de idoneidade para esse sistema tal, certo? Que se eu disser que isso aqui tem valor, não importa, não importa. O que eu estabeleci como valor é valor e acabou, como se fosse uma espécie de toque de Midas. Entendeu? Então, gente, é muito complexo para a gente tentar em uma reunião só resolver isso e deixando claro para todo mundo. Vocês viram quantos agentes nós temos, fora várias outras questões que fazem parte desse processo todo e que eu pretendo estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, alguém quer fazer alguma pergunta direcionada a isso daí para a gente estar encerrando? Estou aqui. Márcia Fernando, você sabe que seu trabalho, para mim, eu sou suspeito de falar, né, cara? Gosto muito, 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 muito. Fantástico, fantástico. Show de bola. Tô aqui, gente. Bola pra frente. É isso aí, André. Massa. Que bom, gente, que bom vocês aí da faculdade aí do Amazonas. Bacana estarem aqui, certo? Para mim é um privilégio, tá bom? Poder compartilhar isso para mim dividir é igual a multiplicar. Joia? Quem não assistiu, não pôde acompanhar, mais adiante, pode entrar lá no YouTube, vai estar também na nossa página aí, na parte do IGTV, fica aí, eu não sei quanto tempo fica, mas enfim, quero agradecer aí a todos, obrigado pela participação e até a próxima, tá? Valeu!